Muito bem, já estamos de volta com o nosso Ponto e Contraponto, hoje conversando com o professor Ranulfo Paranhos, cientista político. Eita, que o assunto que tá bom, viu? E no fim do bloco passado, professor, a gente falava sobre a treta dos Beltrão lá no nosso litoral sul e como fica o mapa político por conta disso, né? Vamos voltar para os Beltrão, Lauro. É bom lembrar que em 2018 o Marx, que hoje é deputado federal, tinha projetos aí, entre eles candidatar-se ao Senado. Não conseguiu apoio suficiente, chegou a ser cotado para ser candidato a vice-governador do estado, né? Pertence ao MDB, já falamos do MDB aqui, e o Marx depende para 2022 da configuração do seu mapa geográfico, do seu mapa político. Ou seja, as cidades contíguas, né? Os Beltrão conseguem estabelecer, para quem jogou tabuleiro de War, aquele jogo de tabuleiro, deve entender muito bem do que eu estou falando, ele tem territórios contíguos. Ou seja, a partir de Coruripe você vai mais ao sul e mais ao norte. Então é bom lembrar que agora o Marx perde, apesar do primo vitorioso ter dito que o palanque está desfeito, ou seja, não tem por que manter brigas, mas o Marx perde Coruripe, Penedo, Jequiá, pelo menos Jequiá da Praia, isso dá uma mexida no seu projeto político para 2022. Talvez ele se mantenha como deputado federal e a gente não sabe se ele vai conseguir alçar outro tipo de voo. Bom, professor, vamos voltar aqui agora um pouco para a capital, vamos nos ater ao primeiro turno e como fica, né? Para esse segundo turno. Já estamos hoje, daqui a pouquinho os eleitores vão às urnas, mas a sua análise aí sobre o que deu mais certo ou não nas campanhas de Alfredo Gaspar, de JHC, os dois que passaram para o segundo turno e amanhã nós teremos a definição, e também de Davi Navino, que teve um crescimento grande durante a campanha, mas infelizmente não conseguiu emplacar e passar para um segundo turno. Vamos lá, vamos começar pela última parte, vamos começar por Davi Navino. Bom, Davi Navino era o candidato que começou a campanha com 5% das intenções de voto, não se esperava que ele crescesse tanto, mas a gente já falou aqui sobre esse assunto. Davi representava uma máquina pública, a Assembleia Legislativa, um número significativo de parlamentares na sua base de apoio. Notadamente, a sua campanha aparentava, ou pelo menos isso ficou mais fácil de se perceber, era mais profissionalizada, tinha mais preocupação com marketing e conseguiu se capilarizar na capital, Lauro. E isso fez uma diferença muito grande. Davi termina tecnicamente empatado com os dois primeiros colocados, né? Ele termina um pouco mais atrás, mas se você olha do ponto de vista de pesquisa de opinião, ele terminou empatado. Então ele, obviamente, apresenta uma campanha e ele diz que os dois façam uma campanha limpa, né? No limite, em Maceió você não teve grandes problemas do ponto de vista de campanha. Foi propositiva até onde poderia ser, foi acusatória até onde poderia ser. Agora, o que é que marca uma campanha? Ou você tem uma campanha muito virulenta, não é o nosso caso, não foi o nosso caso, ou você tem uma campanha propositiva com muita novidade. Também não é o nosso caso. Por quê? Porque Maceió padece de um problema básico. Você tem um problema de mobilidade urbana. Esse é o que atrapalha a maioria das vidas das pessoas. Não adianta colocar na pauta, por exemplo, segurança pública, porque ela pertence à esfera do governo do Estado. Não adianta colocar na pauta o no limite que todo o problema de saúde e educação é do prefeito, porque em parte, a maior parte desses problemas é de responsabilidade do governo do Estado, de novo. Então, houve proposta nesse sentido? Não tem grandes novidades. Se a gente retrocede aí para a primeira campanha do Cícero Almeida, por exemplo, ele apresentou uma solução que todo mundo comprou, aquela solução, que era o Vale do Reginaldo. Então você tinha um projeto do Vale do Reginaldo e todo mundo olhou para aquilo dali, os eleitores olharam para aquilo dali. Que já tinha sido também apontado anteriormente por Cátia Borne. Isso. Não é? Mas o Cícero consegue mostrar aquilo, né, de forma muito mais clara, e aquilo, não que ele não tenha se esforçado para colocar aquele projeto em pauta, ele inclusive sai do PDT e vai para o PP, que tinha o Ministério das Cidades naquele momento e era quem fazia a liberação das verbas, mas enfim, ele não consegue, é reeleito, mas não consegue, o Vale do Reginaldo não avançou, mas ninguém toca mais nesse assunto. Então você tem questões discutidas, ora problemas
mais pontuais, mas você não tem grandes projetos, uma grande diferenciação de um para o outro. Eu vou fazer, eu vou resolver, fulano não fez ou fulano deixou de fazer, mas você não tem o grande projeto que vai diferenciar tanto um candidato do outro. É tanto que os resultados apontaram que eles foram muito próximos. Os 2 primeiros colocados ficaram muito próximos. E já que você falou aí, professor, no Cícero Almeida, vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre Josan Leite. O Josan, que teve aí uma votação de 6%, acabou em 4º colocado na disputa aqui na capital, deixando Cícero Almeida para trás com 2,5%. Um cara que já foi prefeito 2 vezes, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, já teve credencial para ser governador do estado. Como é que a gente analisa esse fator aí? Vamos lá, Lauro. Josan era o candidato mais bolsonarista, ou o único que se assumia bolsonarista, né? O que o próprio Josan talvez esperasse era que a onda de 2018 fosse um tsunami forte o suficiente para levá-lo até 2020. Não foi o caso. Por que Josan, por exemplo, não logra êxito? Por motivos muitos, né? Primeiro, para ganhar uma eleição você tem que ter recursos, você tem que ter apoio, você tem que ter a sua imagem pessoal, tem que ter projeto, ou seja, você tem que ser um produto vendável. Em política ou em campanha, isso já está mais do que dado, que políticos são produtos, os eleitores escolhem qual é o produto que me interessa mais. O produto Josan Leite não é mais interessante nesse momento que a gente atravessa. Por quê? Porque Bolsonaro não tem, se for depender só de Bolsonaro, ele não tem mais a avaliação positiva que tinha em 2018, ou pelo menos quando era candidato. Houve desgaste da própria imagem e Bolsonaro é o tipo de cabo eleitoral explosivo. Se você depender só dele, um dia você pode ter uma avaliação positiva dele e no dia seguinte ele pode ir ali para aquele gargarejo, aquele cercadinho do palácio e falar alguma coisa e despencar do ponto de vista de aprovação. Bom, isso é um ponto. O outro fato sobre Josan Leite é toda essa estrutura que ele não tinha, né? Até mesmo concorrer contra a máquina pública, candidato do prefeito e do governo ao mesmo tempo, mais um candidato da Assembleia Legislativa. Então, ou seja, Josan Leite, e outra coisa, ele não tem um histórico de político, isso também conta, né? A trajetória política, ele não tem muito o que ofertar nesse sentido. Então, Josan Leite fica para trás. Agora, consegue 6%, isso é significativo, quando você pensa num colégio eleitoral de capital, isso conta bastante, ultrapassa o Cícero Almeida, que é o nosso segundo ponto. Por que Cícero Almeida se dá tão mal? Cícero Almeida não tem tempo de TV, Cícero Almeida não tem recursos do fundo partidário, porque o partido que ele conseguiu, ou que ele escolheu para se candidatar, o Democracia Cristã, não cumpriu a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira. E a penalidade perde tempo de TV e perde fundo partidário. Ou seja, não tem o número mínimo de votos nas eleições de 2018 e nem consegue eleger o número mínimo de parlamentares. E aí você começa a ser punido pela cláusula. Além disso, o Cícero Almeida paga o preço político, que os políticos, os pares cobram. Cícero Almeida vai para um partido pequeno porque ele não consegue um partido maior, porque é bom lembrar, Cícero Almeida tem aí no mínimo 11 migrações partidárias. Hoje ele está no Democracia, em 2022 ninguém sabe qual será o próximo partido, ou seja, não é confiável para os outros políticos do ponto de vista partidário. Imagine que Cícero Almeida se elege por um partido, quanto tempo ele permanecerá nesse partido. Então, ele não oferta essa confiança, é natural que nos pleitos eleitorais ele não consiga arregimentar apoio político. Bom, professor, e assim, com essa análise tão profunda, tão bacana, o papo estava muito legal, mas o nosso programa chegou ao fim. É tanta coisa e o tempo fica exíguo, mas a gente agradece pela sua vinda aqui no nosso Ponto Contra Ponto hoje. Eu que agradeço, Laura. Tenha uma boa semana para você que está em casa também, lembrando que amanhã vamos conhecer finalmente o próximo gestor da capital alagoana. Vai lá, você da capital, e exerce o seu direito ao voto. Eu me despeço, agradecendo aqui a parceria comercial da Fabricato Móveis. A gente se reencontra no próximo sábado. Tchau, tchau, boa semana para todos e até lá.